Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez, eis-me aqui para apresentar novamente uma mensagem da Palavra de Deus para vocês. Porém, quero agradecer, como sempre faço e sempre farei, a todos vocês pelo acesso ao nosso canal, pela visita ao nosso canal, e eu estou muito feliz, muito alegre, por saber que todos os dias está aumentando o número dos inscritos. E também porque muitas pessoas estão acompanhando o nosso vídeo, estão compartilhando, estão divulgando. E eu fico feliz por saber que ao divulgar os vídeos aqui do nosso canal, mais e mais pessoas estão sendo alcançadas com a palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu não posso ir em todos os estados do Brasil, nem na muita cidade de Pernambuco, ou nos muitos bairros, mas eu e você podemos cooperar na divulgação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, divulgando esta mensagem, porque você também estará, meu amigo, minha amiga, também cumprindo o ídolo de Jesus, fazendo com que esta mensagem, as mensagens que aqui pregamos, ministramos, cheguem a outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, que precisam ouvir acerca das verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu muito obrigado pela participação, pela cooperação de vocês na divulgação dessas mensagens bíblicas que nós temos aqui ministrado para as suas vidas. Peço aos meus queridos irmãos e irmãs de Cristo que orem por mim, para que o Senhor nosso Deus, no nome santo de Jesus e na unção do seu Espírito Santo, me conceda sempre uma palavra, que eu não fale de mim, mas que o Espírito de Deus coloque nos meus lábios as palavras e as mensagens que as pessoas precisam e carecem de ouvir. Então, meu muito obrigado. Peço apenas a vocês que não esqueçam de ativar também o sininho, porque quando vocês ativam, vocês recebem em primeira mão a notificação do YouTube, avisando que tem mais um vídeo novo para que vocês possam assistir e assim compartilhar. Então, meu muito obrigado de coração e que Deus abençoe a todos vocês. Antes de nós entrarmos no assunto, eu não poderia deixar de comentar sobre um assunto que os brasileiros todos hoje ficaram muito consternados e comovidos acerca do ciclone bomba ali no estado de Santa Catarina, onde algumas pessoas, dezenas de pessoas já morreram, e aqui eu quero manifestar a minha solidariedade a todos os habitantes do estado de Santa Catarina, particularmente aquelas cidades que foram atingidas pelo ciclone bomba, que Deus, na sua grande misericórdia, possa repreender essa fúria da natureza e que mais pessoas sejam poupadas, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa fúria da natureza seja repreendida. E a minha solidariedade com as famílias que perderam suas casas e com as famílias que perderam seus parentes. Que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês. E oro e convido a Igreja de Cristo Jesus, no Brasil todo, para nós orarmos pelos moradores, pelos habitantes do estado de Santa Catarina. E vamos orar também para as pessoas, para que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia das pessoas infectadas pelo coronavírus e também pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, e já chegou cerca de 60 mil pessoas. Que Deus tenha piedade de todos nós. Que o Senhor, na sua grande misericórdia, nos ajude a encontrar uma vacina e que ela seja viabilizada para todas as pessoas, não só aqui no Brasil, mas em todas as nações que estão sendo atingidas por essa peste e por essa praga. Assim que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Dito isso, queridos e queridas, eu quero dar continuidade a uma série de lições que nós estamos aqui ministrando. Nós estamos ministrando uma série de lições baseado nas lições bíblicas, nesta lição bíblica que foi ministrada em 4 trimestres de 2008, lição essa que é publicada pela CPAD. Aqui nós vamos colocar o link na descrição aqui abaixo, e você pode solicitar a CPAD, que meio digital você pode também comprar essas lições ainda, que de 2008, por meio digital. Então eu convido você para ler, para acompanhar comigo a lição de hoje,
nós já estudamos 2 lições, a primeira sobre o Deus da Bíblia, a segunda, o Deus se comunica com o homem, e a terceira agora, Deus, o Deus que intervém na história. E tem uma sugestão de leitura diária, que são 5 leituras diárias, ou 5 referências bíblicas, que trata dessa questão, que eu quero sugerir que você pegue a sua Bíblia, não necessariamente agora, quando você assiste o vídeo, mas se quiser pode fazê-lo, mas depois você pode ler essas referências bíblicas que vai ajudar na compreensão também deste assunto. Na segunda-feira, Deus é o dono de tudo, Salmo 24 e o verso 1. Na terça, Deus fez a terra, Isaías 45, o verso 18. Na quarta, todos pecaram, Romanos 3, 23. Na quinta, o pecado passou a todos os homens, Romanos 5, 12. Na sexta, Jesus veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4. E no sábado, Deus intervirá no universo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. É a sugestão da nossa lição, que aqui é esse conjunto de leituras diárias que vai lhe ajudar a você compreender melhor, né, este assunto tão maravilhoso que é a intervenção do nosso Deus na história. E como sempre, as nossas lições elas estão divididas em alguns tópicos para facilitar a compreensão e a absorção deste assunto tão bom. As nossas lições sempre são divididas em tópicos, e esta está dividida em 5 tópicos, a saber, a intervenção divina na criação, o primeiro; o segundo, a intervenção divina na queda; o terceiro, a intervenção divina na redenção; o quarto, a intervenção divina e o plano salvífico; e o quinto e último, a intervenção divina nos últimos dias. Antes de começar a análise da lição, é de bom tom você acompanhar comigo a leitura bíblica que dá fundamento a exposição desta lição. E eu convido você para lermos em Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 1 ao 7. Portanto, eu lerei o texto bíblico, para em seguida nós começarmos a abordagem de cada tópico desta lição. Gênesis, capítulo 6, do 1 ao 7, e começa assim as Escrituras. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e dela geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrepende de os haver feito. Aqui é apenas uma observação. Números, lá no livro de Números, diz claramente que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. No entanto, o texto aqui bíblico está mostrando que Deus se arrependeu. Há contradição na Bíblia? Claro que não. O que está aqui é que é atribuído sentimentos humanos a Deus, mas o que aconteceu aqui não foi um arrependimento igual ao dos homens, mas que houve sentimentos. Deus teve uma profunda tristeza por ter aquele homem ter lhe decepcionado, não é? Mas caso vocês tenham interesse, deixa aqui no comentário que nós podemos aprofundar e gravar um vídeo só tratando acerca disso. Tá certo, meus queridos e queridas? Então vamos passar aqui à lição. Antes, porém, de entrar no tópicos,
vamos analisar aqui na introdução que diz o nosso comentarista. E ele começa dizendo que há muitas teorias acerca de como a história é constituída. Muitos indagam, o que movimenta a história? Tem ela um fim pré-determinado? Segundo Agostinho de Hipona, a história está subordinada à vontade soberana de Deus. Agostinho de Hipona foi um dos pais da igreja que viveu entre 350 e 430 depois de Cristo. Mas por causa do livre-arbítrio, ela também se desenvolve pela vontade e ação humana. Deus é o Senhor da história, mas os homens, eles também têm a liberdade de construir a história. Infelizmente, quando a construíram, por conta do pecado, construíram distante de Deus e na contramão dos desígnios de Deus. Deus criou para ser uma coisa e ele terminou se desenvolvendo e construindo a sua história de uma outra forma, distante dos princípios de Deus. Mas vamos adiante. A Bíblia ensina que tudo começou com a criação do homem. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, o verso 26 e o 27. Deus está e sempre esteve no controle de todas as coisas. E, por fim, na consumação dos séculos, conforme o Senhor Jesus ensina no capítulo 13 e o verso 49 do Evangelho de Mateus. O Todo-Poderoso estabelecerá novos céus e nova terra em que habitará a justiça. Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 13. E com referência também lá em Isaías, capítulo 65, verso 17. E aqui vamos ao primeiro tópico. A intervenção divina na criação, que está subdividida em dois subitens. O primeiro, a formação da terra, e o segundo, a criação do homem. Na formação da terra, a terra não surgiu por acaso, como diz a falsa teoria da evolução. Ao contrário, ela foi criada por Deus, porque a teoria da evolução diz que a terra ela surgiu por acaso. Chegam a afirmar que foi uma explosão chamada Big Bang. E aí teve essa explosão chamada Big Bang e a terra foi se formando. Ora, isso é um atentado à nossa racionalidade e à nossa inteligência. Nunca se provou no mundo inteiro, nem agora, que de uma explosão você vai nascer algo inteligente. O universo é muito bem construído. A distância do Sol para a Terra é algo perfeito. Alguns astrofísicos e mesmo astrônomos dizem que se o Sol fosse colocado um pouco mais distante da Terra, não haveria vida. Se colocasse um pouco próxima dela, além da distância de hoje, também não haveria vida, porque ou seria mais quente ou seria mais frio. O Sol está numa posição em que é permitido condições de habitabilidade na Terra. E isso é fruto do acaso? Claro que não. Isso é fruto de uma mente engenhosa, sábia, poderosa e soberana, a mente do Senhor, nosso Deus. Então, portanto, a teoria da evolução, que nunca foi comprovada, diga-se de passagem, a teoria da evolução, que infelizmente é o que se ensina hoje nas universidades, ela não é uma teoria científica, porque ela não tem respaldo, cada vez mais ela está se fragilizando, parece mais e se apresenta mais como uma crença religiosa e filosófica do que propriamente uma teoria científica, porque com o passar do tempo, a própria astronomia, a ciência verdadeira vai comprovando a sua não veracidade, mas com a arrogância, a soberba acadêmica e intelectual dos homens, continua se apegando a algo que ainda não pôde ser comprovado cientificamente. Então, ao contrário, ela foi criada por Deus, segundo a revelação do Eterno ao profeta Isaías. Ele formara com a intenção de ser habitada. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Está lá em Isaías, você pode pegar a sua Bíblia e ver lá em Isaías capítulo 45 e o verso 18. E é importante você fazer a comparação com lá no capítulo 1, o verso 1 e 2 de Gênesis, quando a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. Então houve um lapso ali entre 1 e o 2, porque Deus não criou para ser vazia. Mas isso é tema de um outro vídeo, caso vocês tenham
interesse de nós comentarmos. Mas voltamos aqui à nossa lição. O que mostra aqui é que a Bíblia é clara, de forma cristalina, que Deus é o autor da terra. Deus criou a terra, como diz lá no capítulo 1, verso 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bendito é para sempre o nome do nosso Deus Criador. A criação do homem. O homem, diferentemente dos demais seres criados, pelo poder da palavra divina, está lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 3, 6, 9, 11, 14, e no Salmo 148, verso 1 ao 5. Ele foi formado singularmente, consoante a imagem do próprio Deus. Que coisa maravilhosa! Gênesis 1, 27. De forma solene e em nome da Trindade, exclamou o Todo-Poderoso, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui já tem a primeira menção da Santíssima Trindade. Doutrina esta que muitos hereges, muitas pessoas que não têm compromisso com a verdade de Deus, combatem de forma feroz, diabólica até, a não existência da Santíssima Trindade. Mas nós que somos crentes ortodoxos, ou seja, da doutrina correta, a Bíblia mostra claramente a Santíssima Trindade. Veja, Deus não ia chamar anjos para criar. Anjo não é criador. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, evidentemente que ele chamou algo da mesma essência que ele, criador e Deus como ele, as pessoas divinas. Não só vemos isso aqui, nesse trecho, como também lá no capítulo 11 de Gênesis, quando Deus diz, eia, desçamos e confundamos a sua língua. Também é a Santíssima Trindade, nós vamos vendo nessa expressão e de forma indireta aqui. Por quê? E por que não direta? Porque a revelação de Deus para o homem, ela aconteceu de forma progressiva. No Novo Testamento é que o Deus triuno se revela, já está se revelando nas páginas do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, ele se dá a conhecer de forma mais explícita para toda a humanidade, no nome santo de Jesus. Mas continuemos aqui. Conforme a nossa imagem e semelhança, feito pouco menor que os anjos, quer dizer, os homens, Deus o constituiu sobre todas as demais criaturas, tornando-o coroa da sua criação, ou seja, o homem é obra-prima entre os seres viventes. É maior do que o animal, é maior do que as aves. Eu não entendo, por exemplo, porque os seres humanos, a sociedade tem a tendência de às vezes até de dar mais valor ao animal irracional do que ao próprio ser humano. Não que o animal racional não deva ser tratado bem, claro que tem, mas às vezes as pessoas estão exagerando. Às vezes gastam mais dinheiro com o animal, mas é incapaz de matar a fome e de se penalizar e se comover com o ser humano que está passando necessidade. Fala assim, inclusive li alguns anos atrás, de uma famosa estrela de cinema que gastou 6 milhões de dólares para construir uma réplica da sua mansão para a sua cachorrinha. Com esses 6 milhões, ela poderia matar a fome de muitas pessoas. Então percebe que as pessoas não têm a mesma misericórdia com o homem como Deus teve. Jesus disse que nós valemos mais do que os animais, como disse o Senhor Jesus no sermão da montanha. Mas vamos aqui. A despeito disso, a corrupção do pecado transtornou, melhor dizendo, toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 8, verso 18 ao 23. Fazendo com que o Senhor interviesse mais uma vez na história do homem. Deus criou o homem, preparou, como nós podemos ver, a terra para ele. Na terra preparou um lar específico e especial, foi o Jardim do Éden, deu-lhe todas as condições de habitabilidade. No entanto, este homem resolveu desobedecer a Deus, dando ouvido à voz de Satanás. Pecou contra Deus. Ao pecar contra Deus, o casal se correu, escondeu-se entre as árvores, com medo de Deus. Ora, mas não se deve ter medo do Criador. Nós já até falamos numa mensagem agora, que você pode clicar aqui no card, e você vai acompanhar a mensagem que nós pregamos sobre Deus vai em busca de pecadores escondidos. E este homem foi agora se esconder de Deus. Por quê? Porque ele havia pecado. Ele havia desobedecido a Deus.
E com isso, o pecado transtornou toda a humanidade a partir daquela rebeldia, daquele ato de rebelião de Adão e Eva contra Deus. E Deus mais uma vez interviu. Interviu quando foi em busca, à procura daquele casal que havia desobedecido ao Senhor nosso Deus. O segundo tópico, aqui nós já vemos a questão da intervenção divina, exatamente do Senhor na queda, na caída diante de Deus, daquele casal que Deus não estava criando apenas Adão e Eva, mas estava criando em Adão e Eva toda a raça humana. Eles são os cabeças da raça humana. De modo que eu e você somos descendentes de Adão e somos descendentes de Eva. Aliás, tem uma geneticista de nome Georgia Proudhon, que aqui embaixo no link, na descrição, nós vamos colocar para vocês analisarem melhor, ler o artigo extraído de uma revista de ciência, mas que está postado no nosso blog Jesus Cristo, a Única Esperança. Nós vamos estar colocando o link na descrição para vocês estudarem. Ela fez uma pesquisa e descobriu que esse genes humano tem um ponto comum, que é exatamente ali no Oriente Médio. E a pesquisa que ela fez demonstra que todos os homens, seu DNA provém de um casal, de um tronco. Isso é pesquisa científica, apontando exatamente para a veracidade da palavra de Deus. Mas continuando aqui, então Deus interviu, Deus criou o homem à sua imagem e colocou no Éden a fim de que sua mais elevada criatura o glorificasse, ou seja, eu e você fomos criados para glorificar, para adorar a Deus. Se hoje as pessoas têm preguiça, às vezes não querem levar isso a sério para adorar a Deus, quando Deus foi criado, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Adão, Adão tinha prazer em adorar a Deus, em conversar com Deus. Mas quando ele pecou, ele e principalmente sua descendência, perdeu esse prazer de adorar a Deus. Hoje parece mais algo muito difícil de se fazer. E é verdade, porque o homem pecador ele não tem mais essa inclinação para adorar a Deus. Esse prazer é preciso que ele seja reconstituído e reconstruído espiritualmente, e somente Jesus pode fazer essa reconstrução, podemos dizer assim, espiritual na vida dos seres humanos que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, portanto, está lá escrito em Isaías 43, verso 7, mas ao contrário disso, o homem rejeitou, dando ouvido à voz do diabo. Porque Deus disse com todas as letras, daquela árvore, da ciência do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas mesmo assim, apesar desse conselho maravilhoso, misericordioso que o Senhor deu para Adão e para Eva, infelizmente, eles preferiram dar ouvido à voz do diabo. E aqui aproveite para dar um conselho a você. A quem você tem dado ouvido atualmente na sua vida? Você tem dado ouvido à voz de Deus, à voz do seu coração ou à voz do diabo? Porque o seu coração, a sua natureza, diz a palavra de Deus, é grande a nossa inclinação para o mal, diz a palavra do Senhor. Então o homem muitas vezes dá ouvido à voz do seu próprio coração, que é pecaminoso por natureza. Como diz o Salmo 51, verso 5. Em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Diz ali o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então o homem, na sua natureza, já nasce pecaminoso e querendo fazer as coisas erradas. No entanto, isso pode ser redirecionado se essa criatura, se este homem pecador, render-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a partir daí, você terá capacidade espiritual para não dar mais ouvido à voz do diabo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a mais fidedigna fonte da história humana. Afirma que, com a entrada do pecado no mundo, a plena harmonia do paraíso foi radicalmente transtornada. Entretanto, para impedir que o pecado triunfasse eternamente, Deus interveio. Bendito é o nome do Senhor, pela sua santa, gloriosa e poderosa intervenção na nossa vida. Ele interveio anunciando à humanidade uma poderosa promessa de redenção. Ou seja, no momento que Deus encontrou Adão e Eva, ali, temerosos, amedrontados, Deus estabeleceu o castigo para cada um dos atores que haviam contribuído naquela rebelião, naquela conspiração contra Deus,
Deus que é justo, como eu sempre digo aqui, que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Posso parecer repetitivo, mas é bom sempre nós citarmos a palavra de Deus. 89, verso 14 de Salmo. Justiça e juízo é a base do seu trono. Deus não poderia deixar aqueles pecadores, aqueles conspiradores contra a sua santidade e a sua justiça, incólume, isento, não. Para cada transgressão, tem sempre uma pena da parte de Deus. E Deus deu a pena para Adão, para Eva e também para a serpente, no caso o diabo. Então, portanto, Satanás está condenado desde a fundação do mundo ao inferno, porque ele foi o primeiro ser vivente, ainda que espiritual, a pecar contra o Senhor nosso Deus. E para ele não há perdão, porque ele era um ser dotado de muito poder, era um querubim, ungido, portador da luz, e portanto não tinha nenhuma justificativa, como justificativa não há para ninguém, pecar contra Deus, muito menos Satanás, que era Lúcifer, que era o portador da luz, hoje condenado, e por isso que ele sabe que vai para o inferno e quer levar a cada uma das pessoas, porque sabe que não há salvação para ele, mas para você, meu amigo, para você, minha amiga, que porventura ainda não esteja servindo a Jesus, há esperança para a sua vida. Glórias ao nome de Jesus. E o texto diz aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esse texto aqui já aponta para o Senhor Jesus Cristo, que Deus é da semente da mulher. Veja que não é do homem, era da semente da mulher, porque a glória do Senhor nosso Deus estaria sobre esta mulher, que no caso foi Maria, na eternidade. Deus escolheu para ser a mãe humana do Salvador, e o Espírito Santo veio sobre ela, e ela gerou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, semente da mulher, que esmagou, que tirou, que destronou, que tirou todo o poder de Satanás sobre a raça humana, quando o Senhor Jesus morreu ali no Calvário, mas ressuscitou e hoje vivo, intercede pela minha e pela sua vida. Então, portanto, a intervenção divina na corrupção geral da humanidade. Então Deus interveio ali. Ele estabeleceu o seu castigo, mas ao mesmo tempo ele fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, no caso de Satanás. Então Deus não apenas interveio na queda, mas também na corrupção geral do ser humano. No crescimento e a propagação do pecado no mundo. Após a queda, o pecado se expandiu grandemente. E aí aconteceu o primeiro homicídio, cometido por Caim, que originou uma onda crescente de violência e corrupção em toda a terra. Ali o homem, quando se afastou de Deus, ele começou a fazer tudo quanto realmente era contrário à santidade de Deus. A ponto de Caim, filho de Adão, matar o seu próprio irmão, o primeiro homicídio da terra, o primeiro ato de violência. E observe que Deus é tão misericordioso que enxergou o coração de Caim, chamou-o para que ele não fosse dominado pelo ódio, mas mesmo assim, ele não quis ouvir a voz de Deus. Depois que matou a Abel, Deus mais uma vez foi à procura de Caim para que ele recuasse, voltasse daquele seu ódio, daquela sua transgressão, e ainda assim ele fugiu da face de Deus e não quis se arrepender do seu pecado. Então, portanto, meu amigo, se você cometeu algo, não necessariamente o homicídio, mas algo que não foi do agrado de Deus, que o homicídio é pecado, mas outras coisas também são pecado. A prostituição é pecado, a corrupção política, religiosa, econômica também é pecado, a opressão também é pecado, a lascívia é pecado, a mentira é pecado. E se cometer algum desses tipos de coisa, clame ao Senhor nosso Deus, que Deus é misericordioso para perdoar você e redirecionar os seus caminhos em direção à sua santidade, e que a partir do encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus, o seu compromisso de se render à palavra dele, você terá uma nova postura e uma nova forma de servir a Deus e também na sociedade. Então, contudo, Deus nunca fica alheio ao que se passa com a humanidade. Ai de nós! Se Deus não intervisse na nossa vida, a humanidade já teria sido há muito destruída. Não só pela sua própria violência, como nós mostramos aqui, que a primeira civilização tem uma outra lição,
que nós podemos também apontar para vocês, que aí você clica aqui no card, que você também vai assistir um outro vídeo, nós falando sobre a primeira civilização, e aí nós veremos como, nesta lição, como realmente essas tragédias aconteceram. Não só a primeira civilização, como o primeiro projeto de globalismo, que você também pode, ao clicar aqui no card, você também pode tomar ciência. Então Deus nunca ficou alheio ao que se passa com a humanidade, porque se ficasse, a humanidade teria sido muito destruída, mas há muito destruída. Porque esse é o desejo de Satanás. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Então ele está sempre acompanhando a evolução da maldade humana e intervém no momento certo, segundo a sua soberana vontade. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam o Filho dos homens. Salmo 11 e o verso 4. Então perceba que o Senhor nosso Deus, ele está atento. Mas pastor, tem tanta violência no mundo. Claro, porque os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eles estão fazendo essas coisas porque estão distantes de Deus. Mas se Deus não intervisse na história, quero lhe dizer uma coisa, estaria 1000 vezes pior do que está hoje. 1000 vezes pior. Mas quando as coisas parecem fugir ao controle, Deus chega na hora certa e dá um chega para lá, porque o inimigo não faz o que ele quer, e muito menos o homem. Há um limite. Mas Deus permite que certas coisas aconteçam para provar o próprio Filho dos Homens, e ele vê que se eles fazer as coisas, e estão fazendo as coisas sem a direção de Deus, só dá errado, como errado tem dado todos os projetos dos homens até nessa época. É violência, é ganância, é cobiça, é uma série de coisas. Mas isso um dia, na consumação do século, tudo isso Deus dará um fim, e nós vamos ver aqui. Então Deus sempre intervém, Deus sempre intervém. Em meio a tanta miséria e corrupção, Deus ainda pôde encontrar um justo sobre a terra. Noé, capítulo 6, verso 8 e 9. Através desse piedoso servo de Deus, o Senhor executou um plano, preservou a vida humana e das diversas espécies de animais existentes naquela ocasião. Deus poderia, soberano como ele é, ter destruído ali no dilúvio, através do dilúvio, toda a raça humana. Afinal de contas, eles tinham decepcionado grandemente o Senhor nosso Deus. Deus ficou muito entristecido com aquela atitude dos homens, mesmo porque, apesar do pecado, a terra era muito diferente. As condições de habitabilidade na terra eram muito, mas muito melhor do que hoje. Mas mesmo e apesar disso, os homens ainda assim se deram à violência, se deram à corrupção, à degeneração, a ponto de o Senhor ter exterminado aquela primeira civilização. E só escapou um. Por que escapou um? Porque diz o texto, lá em Gênesis, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Porque Noé, diferentemente daquela do restante da civilização, ele se portou fiel, ele se manteve fiel e adorou a Deus. Noé é o símbolo da Igreja de Cristo que vive hoje na terra, que apesar da corrupção, da degeneração, se mantém fiel, se mantém servindo ao Senhor nosso Deus. É fácil? Não é, porque eu tenho certeza que Noé deve ter sofrido uma pressão imensa, principalmente quando ele começou a construir a arca, quando ele começou a colher madeira, quando ele começou a desenhar aquele projeto para colocar os animais na arca, e deve ter recebido uma zombaria durante todo aquele projeto de construção. Assim como hoje a Igreja de Cristo é muito zombada, ridicularizada, porque nós pregamos o nosso Senhor Jesus Cristo, pregamos que um dia Jesus vai voltar, e também somos alvo das piadas, somos alvo de discriminação de muitas pessoas que dizem que nós somos loucos, fanáticos, porque estamos pregando que Jesus um dia vai voltar, e ele vai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim se portou Noé, não se importou com aquelas acusações daqueles homens, ou desprezo, mas continuou fazendo a obra de Deus e cumprindo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração para fazer, e permaneceu fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nosso Deus preservou a vida humana e das diversas espécies de animais, porque um homem chamado Noé achou graça aos olhos do Senhor. No momento certo, olha aí, Deus derramou o dilúvio sobre a terra, e somente Noé, sim, e sua família, e aqueles animais puderam escapar da tragédia. Deus não se deixa escarnecer.
em tempo apropriado, fará cessar a maldade deste mundo. Está lá escrito em Gálatas 6 e 7, princípio 2 Pedro 3, 6 e 7. Então, amigo, não se engane. Deus um dia vai estabelecer o seu juízo final contra todos os homens, contra todas as nações que estão caminhando na contramão da sua soberana vontade. Os homens são ingratos. Deus manda o sol, Deus manda a chuva, o oxigênio, a lei da gravidade, o sol, a lua. Nenhum homem criou o sol, nenhum homem criou a lua. O homem não tem condições de produzir o oxigênio que nós respiramos. Tudo isso é de Deus. No entanto, os homens são ingratos e não agradecem a Deus e vivem uma vida na contramão da palavra de Deus. E o Criador um dia chamará a responsabilidade todos nós. Portanto, nós precisamos estar debaixo da misericórdia e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no terceiro tópico, a intervenção divina na redenção. Na redenção de Israel, o povo de Israel, ele foi escravizado no Egito por cerca de 400 anos, que é o terceiro tópico. Passando tanto tempo, muitos imaginaram que Deus não mais se importava com o seu povo. No entanto, no tempo oportuno, Todo-Poderoso interveio, levantando Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Somente pela intervenção sobrenatural de Deus, Israel pode ser redimido do Egito a fim de servir a Deus em Canaã. Uma outra mensagem que nós pregamos aqui, você pode clicar aqui no card e você vai ver o libertador, Moisés, o libertador tirado das águas, onde mostra aqui que Deus, de modo sobrenatural, não só tirou o povo do Egito, como também preservou a vida do futuro libertador. Quando Moisés estava sendo perseguido como os demais hebreus, filhos hebreus, para serem mortos pelo faraó, e Deus, de modo sobrenatural, usou a filha do próprio arqui-inimigo do povo hebreu para livrar a vida de Moisés, o futuro libertador. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, ele interveio com mão sobrenatural e livrou a Moisés, que seria o futuro libertador do povo de Israel, como aconteceu. Porque Deus é fiel e ele intervém na história humana. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, o Deus Todo-Poderoso, que interviu na história do povo de Israel, na vida de Moisés, intervém também na sua vida. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, portanto, sirva este Deus maravilhoso. Entregue a sua vida completa inteiramente para esse Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele também vai e pode vir na sua vida, nos problemas, nas coisas que você está passando, que você acha que não tenha solução. Pouco solução, talvez o povo de Israel achasse que não tinha para aquele período de 400 anos de escravidão, 4 séculos. Talvez nem Israel acreditasse que seria liberto. Mas um certo dia apareceu um homem, louvado seja o nome de Jesus, de 80 anos, dizendo que eu sou o que eu sou, tinha mandado até eles para livrar das garras de Faraó. E assim, louvado seja o nome do Senhor, Deus da glória, pode fazer também com a sua vida, se você se render aos pés do Senhor, como se rendeu Moisés. Louvado seja o nome de Jesus. Então, somente pela intervenção sobrenatural de Deus, Israel pode ser redimido do Egito, a fim de servir a Deus em Canaã. Então, somente com a intervenção de Deus, é que Deus também pode fazer na sua vida aquilo que a sua vida precisa para ser restaurada, redimida e salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, na redenção do ser humano, a intervenção na redenção, logo após a queda, Deus providenciou um modo de redimir o homem de seus pecados. Imolou um animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva, prefigurando a cobertura provisória dos seus pecados. O Senhor propiciou ao casal vestes por meio das quais pudesse estar diante do Criador. A lição daqui é muito simples. Ninguém é salvo através das obras. E aquele animal apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haveria de oferecer sua vida na cruz do Calvário para cobrir a minha e a sua nudez espiritual. Porque os homens em pecado estão nus diante de Deus, como nus estavam Adão e Eva. E por isso se esconderam entre as árvores, envergonhados. E muitas pessoas também se escondem de Deus porque estão nus nos seus pecados, nos vários pecados da mentira, do estelionato, da prostituição, da lascívia, da violência, do homicídio, de tantas coisas ruins que os homens fazem contra os seus semelhantes e até contra o próprio Deus. Estão escondidos, estão cada vez mais correndo para longe de Deus. E Deus está cada vez mais procurando esses pecadores para vesti-los
com vestes corretas, e que somente Jesus pode fazer isso, conforme diz capítulo 7, verso 14, que aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E você pode também ter as suas vestes da sua alma lavadas e branqueadas no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim como Deus mandou um animal para vestir a nudez daquele homem, o Senhor nosso Deus ofereceu o seu Filho unigênito para cobrir a sua nudez e agora você poder se apresentar de modo correto e santo diante desse Deus maravilhoso. Então o Senhor propiciou casal vestes por meio das quais pudesse estar diante do Criador. A lição é muito simples, como dissemos, ninguém é salvo através das obras. Eles não tinham condições de se vestir adequadamente. Foi preciso uma intervenção divina para que eles pudessem vestir ele com peles de animais, túnica, e eles haviam se vestido com folha de figueira. E o Senhor, ninguém pode estar vestido de qualquer forma, de qualquer jeito diante de Deus. Então aqui é necessário receber da parte de Deus as vestes da salvação, conforme diz Isaías, capítulo 61, verso 10. A partir de então, não haveria remissão de pecados sem o sacrifício de uma vida inocente. A morte de animais tipificaria o futuro e definitivo sacrifício substitutivo de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós damos uma pausa, mas vamos reiniciar imediatamente para nós terminarmos o quarto e o quinto tópico desta lição. Então permaneça conosco, no nome de Jesus, que vamos continuar a nossa lição sobre esse assunto maravilhoso que é o Deus que intervém na história. Retomando aqui na lição, no quarto tópico da lição, a intervenção divina e o plano salvífico. 4 aspectos da salvação nós vamos aqui desse quarto tópico. Primeiro, a regeneração. Segundo, santificação. Primeiro, regeneração. Segundo, justificação. Terceiro, santificação. E quarto, glorificação. Eu quero, inclusive, apontar para uma outra mensagem. Vocês podem clicar aqui no card e vocês vão ver também uma outra mensagem, uma outra lição desta feita do ano de 2020, onde nós tratamos do novo homem em Cristo Jesus, que também tratamos desse assunto aqui da regeneração, justificação, santificação e glorificação. Você pode complementar melhor e mais esse assunto também, que fala sobre esses 4 aspectos da salvação. Então veja, o propósito de Deus é que todos, indistintamente, sejam alcançados por sua graça. Está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 2 e 3. Em consequência do pecado, a humanidade foi destituída da glória divina, sendo condenada à perdição eterna. Romanos 3 e 23. Todavia, o Altíssimo, por sua infinita misericórdia, interveio, estabelecendo um sublime plano de salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse plano envolve 4 aspectos, como disse. A regeneração, o primeiro que nós vamos estudar agora, é o ato. O que é regeneração? Regeneração é o ato pelo qual o homem é gerado por Deus, tornando-se uma nova criatura e participa da natureza divina. Ou seja, o homem só pode voltar a ter comunhão com Deus se ele passar por esse ato de regeneração. Ato esse que somente Deus e mais ninguém pode fazer e operar na vida do homem. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma prática espiritual, qualquer que seja ela, pode operar esse milagre da regeneração. Apenas Deus. Por quê? Porque Deus é quem criou o homem. E só Ele pode regenerá-lo, ninguém mais. O homem não tem a menor condição de regenerar-se a si mesmo, por mais que tenham pessoas boas, religiosas, que fazem tudo para alcançar essa perfeição, mas a Bíblia é muito contundente, muito firme nessa questão. Capítulo 14, verso 6 de João, Jesus disse: eu sou o caminho, não é é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode ter comunhão com o Pai senão por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Jesus é quem pode regenerar a sua vida, meu amigo, minha amiga, e você pode realmente ser, a partir dessa regeneração, uma nova criatura, conforme diz a palavra do Senhor, que as coisas velhas se passaram e
tudo se fez novo. Como diz a palavra do Senhor nosso Deus. As coisas velhas se passaram e tudo fez novo. Por quê? Porque houve um processo de regeneração operado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma nova criatura, conforme diz João, capítulo 5, verso 18, e também João, capítulo 3, verso 5 e verso 7. E a partir dessa regeneração, aí sim você vai poder participar da natureza divina, como Adão e Eva participaram quando estavam no estado de santidade. A justificação. E o que será a justificação? É o ato da graça de Deus, mediante o qual a justiça de Cristo é atribuída ao homem pela fé. Ou seja, aquele homem culpado, aquele homem pecador, quando ele aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus como o Senhor da sua vida, porque há quem aceite Jesus como Salvador. Se perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer que aceitaram Jesus como Salvador. E você não vai duvidar da sinceridade delas. Mas há uma diferença em apenas a pessoa verbalmente dizer que aceitou Jesus como Salvador e aceitou como Senhor. E como é que nós poderemos saber essa distinção? Pelas obras, pelos frutos, pelas ações. Não há como uma pessoa dizer que é servo de Jesus, que aceitou Jesus como Salvador e continuar tendo a mesma prática, continuar pecando, continuar desobedecendo e andando e fazendo e existindo na terra de acordo com os seus próprios pensamentos, as suas ideias e não de acordo com a palavra de Deus. Como diz a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 12 de João, que ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E também Jesus diz no capítulo 8, verso 31 de João, verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes, eis a palavra, nos meus ensinamentos. Então não adianta, meu amigo, nós dissermos, qualquer que seja, mesmo pessoas que se dizem evangélicas ou religiosas ou cristãs, e tem muitos falsos cristãos, como tinha na igreja, nas várias igrejas ali do Novo Testamento. Paulo acusa inclusive alguns de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristãos, alguns até que o abandonaram durante a sua viagem missionária. Ele fala de Clemente, ele fala de Alexandre e tantos outros que amaram mais o presente século. Está na Bíblia. E se existe na Bíblia, ali no Novo Testamento, também existe na atualidade. Muitas pessoas se dizem ser cristão, servo de Deus, mas a sua prática, a sua ações e atitude mostra algo completamente diferente. Porque não é servir a Deus de boca, mas servir a Deus de coração, como disse Jesus, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que adorem pelo Espírito Santo de Deus e em verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, que o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus disse, 17 de João. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo Jesus, vamos ter cuidado para servirmos, para aceitar a Jesus como Senhor, como Salvador e Senhor da nossa vida. Porque só dessa forma é que nós experimentaremos isso que o texto aqui está dizendo para nós, a justificação. Ou seja, é Deus declarar justo aquele pecador que durante muito tempo passou desobedecendo a lei de Deus. Mas agora, sendo nova criatura, passando pelo processo da regeneração, ele é declarado justo. É como o juiz dá a sentença para aquele homem que absolvendo ele, inocentando ele. Mas Deus faz muito mais do que isso. Porque quando o juiz inocenta ou absolve, fica aquele estigma na sociedade, aquela pessoa de sempre ser acusado. Mas quando Deus declara inocente, ninguém pode acusar mais aquela pessoa. Porque diante de Deus, essa pessoa passa a ser inocente, absolvido, não por seus próprios méritos, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Só por Jesus. Então, essa é a justificação. O homem é declarado justo diante de Deus, porque ele aceitou ser servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é através de Jesus que todos os homens podem ser justificados diante de Deus. Então, é atribuído. E é pela fé. Fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, verso 22 ao 28. Capítulo 4, verso 3 e o 16, capítulo 5, verso 1. O livro de Romanos, inclusive, se você quer saber sobre a salvação pela fé, a justificação pela fé,
O livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo a Romanos, vai falar de um modo muito mais aprofundado sobre esse tema maravilhoso, que é a salvação pela fé, onde mostra lá que ninguém é salvo pelas obras, mas é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu aconselho, meu amigo, se você tiver mais interesse de conhecer sobre a justificação pela fé, leia a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, principalmente nos seus primeiros 8 capítulos, onde ele vai tratar de forma mais demorada sobre essa justificação pela fé. Santificação. O que é santificação? É um processo pelo qual o homem se separa do mundo e do mal e se dedica integralmente a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está escrito em Hebreus, capítulo 12, o verso 14. O crente salvo deve ser santo em toda maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Há pessoas que procuram fazer outros de santo. E às vezes, uma vez declarado santo, aquela pessoa passa a ser objeto de adoração. Isso é idolatria. Ninguém pode ser adorado. Santos não são aqueles que os homens dizem que são santos. Santos são aqueles que Deus santificou. E como é essa santificação? A santificação é quando a pessoa se separa das coisas do mundo para servir única e exclusivamente a Deus. Material de fazer santo não é pedra, não é barro, não é madeira. O material de ser santo é o pecador, é o homem que Deus transforma em santo quando ele resolve entregar a sua vida para Jesus. Ele foi regenerado, ele foi justificado, e porque ele agora está se separando da prostituição, da violência, do homicídio, do roubo, da lascívia, das porfias, da inimizade, da mentira, do ódio, aí ele é considerado santo. Por quê? Porque ele se separou dessas coisas, ele está se separando. Então, se tem uma pessoa que se diz religioso, mas continua odiando, continua mentindo, continua roubando, continua cobiçoso, a Jesus diz que pelos frutos se conhecem as árvores. Então, ninguém engana a Deus e muitas vezes não engana nós mesmos. E é por isso que muitos religiosos estão escandalizando o nome de Jesus na sociedade, porque as pessoas, mesmo que não são crentes, não são cristãos, conseguem perceber que aquela pessoa, aquela liderança, aquele ministro, aquele falso pastor, se diz servo de Deus, mas as suas ações, a sua conduta desmentem categoricamente, de forma muito cristalina, a sua atitude cristã. E ninguém leva a sério essa pessoa. Que o Senhor Jesus nos guarde a cada um de nós. Meu amigo, minha amiga, não olhe para essas pessoas que escandalizam o nome de Jesus. Não se fie nela, mas olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai encontrar defeito nenhum. Está aqui na sua palavra. Porque Jesus não teve engano na sua boca. Mas se você olhar para as pessoas, você pode ser levado a não querer seguir a Jesus por causa da má conduta dessas pessoas. Não olhe para essas pessoas. Olhe para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no Velho Testamento houve pessoas que estão agindo como hoje. Eu vou dar 3 exemplos. O sacerdote Eli, os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes, mas no entanto estavam escandalizando a palavra de Deus. Imagine se Samuel, que tinha como mentor esse sacerdote que estava fora do plano de Deus, tivesse deixado levar pela aquele escândalo comportamental de Eli e dos seus filhos. Samuel não teria ouvido a voz de Deus. Então, meu querido amigo, não se deixe levar por esse escândalo, não se deixe levar por esses crentes, ou ministros, ou apóstolos, ou bispos, que andam fazendo coisas que você sabe não estão de acordo com a palavra de Deus. Não se mire e não olhe para ele. Olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Porque ele não salva ninguém, e nem a eles mesmos. Mas Jesus pode salvar a minha e a sua vida, se tão somente nós olharmos para ele. Porque é ele quem regenera, é ele quem justifica, e é ele quem santifica a minha e a sua vida. E por fim, a glorificação. A glorificação é o estágio final da redenção em Cristo, conforme o Romanos, capítulo 8, verso 29 e o 30. Ela ocorrerá por ocasião da ressurreição do salvo, em corpo glorioso, à semelhança do corpo de Jesus. Filipenses, capítulo 3, verso 21. Ou seja, a glorificação de todos os homens que em vida serviram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas que se viram a Deus dessa forma, Jesus disse: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
vós estejais também. Então, Jesus foi preparar um lugar lá no céu, bendito é o nome do Senhor, junto ao Deus Todo-Poderoso, para todas as pessoas que se deixaram regenerar por Ele, santificar, justificar-se por Ele e santificar-se por Ele. Então essas pessoas que tiverem um modo de vida aqui na terra, regenerado, justificado e santificado, é a palavra de Deus que diz, não somos nós. Eles serão glorificados naquele corpo de Jesus, porque aquele corpo de Jesus nunca vai experimentar a morte. E a palavra do Senhor Jesus é maravilhosa, ela é fiel. Bendito é o nome de Jesus. Há pessoas que dizem que o homem não vai para o céu. Jesus é a grande prova disso. Ele é o ser humano, o único ser humano que está perto de Deus, que foi para o céu, está ao lado de Deus, provando de forma inconteste que Deus quer o homem de volta para si, junto consigo, mas terá que passar obrigatoriamente por esses 4 passos que nós aqui estudamos na lição. Ele terá que ser regenerado, terá que ser justificado, santificado para ser glorificado, para quando ressuscitar, e os homens um dia ressuscitarão, todas as pessoas que um dia foram enterradas no cemitério de Casa Amarela, que é um bairro aqui do Recife, ou aqui do seminário, no cemitério Morada da Paz, aqui em Paulista, Pernambuco, todas aquelas pessoas, um dia elas irão ressuscitar. E haverá 2 ressurreições, diz a Bíblia. A ressurreição daqueles que tiveram em vida, foram regenerados, justificados e santificados. Esses ressurgirão, ressuscitarão no corpo glorificado. Mas aqueles que rejeitaram Jesus, não quiseram ser regenerados nem justificados, também ressuscitarão, mas será uma ressurreição para vergonha e desprezo eterno, conforme diz lá no livro Daniel, que aqui no card, ou melhor, aqui na descrição do vídeo, você pode verificar que nós vamos colocar a referência bíblica. Será a última ressurreição, a ressurreição daqueles que não quiseram em vida servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus quer, meu amigo. Por isso que o Evangelho está sendo pregado, para que você se arrependa, para que você possa ser, no final, ser glorificado. Está ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz aqui, ela ocorrerá na ressurreição do salvo, que é a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, que ressurgirão num corpo glorioso, conforme o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a semelhança do corpo de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 21. E por último aqui, o nosso último ponto aqui da lição nossa, a segunda vinda de Cristo. É quando começará esse estágio da glorificação. Oh, glórias ao nome de Jesus. A vinda de Cristo a este mundo é mais uma intervenção divina na história da humanidade. Ela acontecerá em 2 fases distintas. Muita gente diz que Jesus vai vir, mas ele mesmo disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E esta vinda de Jesus, como disse o nosso comentarista, ela vai acontecer em 2 fases distintas. A primeira será apenas percebida pela igreja de Jesus, ou seja, pelos que foram regenerados, justificados e santificados, e agora na vinda serão glorificados. Somente essas pessoas participarão desse primeiro aspecto da segunda vinda de Jesus. Será uma vinda invisível, ninguém vai perceber, a não ser aquele que está, vou repetir, regenerado, justificado e santificado, é que vão participar desse momento de glorificação. Essa é a primeira fase da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apenas essas pessoas é que vão participar. Aliás, o diabo já inventou uma teoria para tentar justificar naquela época o desaparecimento dessas pessoas, que é um livro chamado, de um ateu, von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, onde eles vão inventar, o diabo já está inventando essa tese e colocou no coração deste homem, que serão extraterrestres, que abduzirão as pessoas. A Bíblia diz claramente que é o Senhor Jesus Cristo que vai levar a sua igreja para a sua glória. Não se deixe levar por essa mentira de Satanás, meu amigo. Aceite Jesus para ser regenerado, para ser justificado e participar desse momento glorioso, que é a primeira fase da vinda de Jesus. E aí, quando a igreja for levada para o céu, de modo visível aos olhos dos demais seres humanos, a igreja vai passar 7 anos, que é chamada as bodas do Cordeiro. E aqui durante a terra vai haver uma verdadeira celeuma aqui, porque evidentemente as pessoas ficarão, o mundo todo vai ser um caos, porque não vão conseguir explicar o desaparecimento súbito dessas pessoas da terra. E claro, porque vai ter piloto desaparecendo, motorista de ônibus, médico, professores, gente de todas as classes sociais vão estar desaparecendo em todos os lugares do planeta.
E aí vai ter um verdadeiro caos. E as pessoas vão ver aquele momento. É quando surgirá a figura do anticristo, trazendo uma falsa paz, que durará 3 anos e meio, não é? E depois de 3 anos e meio ele começa a perseguir toda a humanidade e exigir que as pessoas o adorem como se fosse Deus. Mas na verdade é Satanás nessa figura do anticristo, que no momento, se vocês quiserem colocar aquele comentário, nós podemos gravar um vídeo só sobre essa questão. Então essa é a segunda parte da vinda de Cristo. A segunda parte da vinda, aliás, é a primeira. A segunda parte, eu disse, a primeira é invisível, e a segundo aspecto da vinda de Cristo, ela será visível, como a Bíblia diz, e todo olho verá, até que os transpassaram. Aí, quando Jesus vai vir, né, inaugurar o seu reino milenial, nós, assembleanos, acreditamos na literalidade do milênio, aonde Jesus, o Senhor, ele vai vir e vai reinar na cidade de Jerusalém. Um reino que estabelecerá 1000 anos de paz na terra, onde ele será o governante. Aí será sim uma teocracia de fato e de direito, onde Deus Todo-Poderoso reinará pessoalmente na terra. E com ele reinarão esses que foram, vou reiterar, em vida regenerados, justificados, santificados e agora com Jesus glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles virão dos céus, descerão para reinar ali em Jerusalém, é o que diz a palavra do Senhor. Por isso a Bíblia diz que Jerusalém é a cidade do grande rei, que evidentemente passará por uma transformação muito grande por parte do Senhor, nosso Deus. Então está aqui. Na primeira o Senhor virá para ressuscitar os mortos, redimidos por seu sangue, e arrebatar os crentes vivos, que é o que nós chamamos, a primeira fase da vinda de Cristo, do arrebatamento. Que, aliás, eu vou colocar aqui na descrição alguns filmes que tem aqui no YouTube, falando do arrebatamento. É uma peça ficcional, mas muito interessante, que espelha de um modo interessante esse episódio descrito na palavra do Senhor nosso Deus. Inclusive tem 4 filmes, 4 foi o primeiro deixado para trás, que aqui do caso nós vamos também colocar para que vocês possam assistir um desses filmes e poder ter uma ideia. É ficcional, mas pelo menos tem uma ideia de como se dará essa primeira fase da vinda de Cristo. Então, a fim de estares para sempre com o Senhor. Você pode ver isso aqui na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Na segunda fase, se manifestará com sua igreja, como nós dissemos. Isto é, primeiro Jesus virá para os salvos e depois com os salvos. Após os eventos que acontecerão nos céus, o tribunal de Cristo, e as bodas do Cordeiro, que é os 7 anos que falei, e o Senhor, juntamente com sua igreja, depois de 7 anos, com sua igreja, voltará com grande poder e glória para derrotar o anticristo, aquilo que falei, que durante esses 7 anos vai estar aqui na terra reinando e fazendo tudo que ele quiser. Inclusive é quando vai acontecer na segunda fase, ou nos 3 anos e meio últimos, é quando será instituído a questão do sinal da besta, que é o número 666. Há muitos vídeos falando que a marca da besta já está aí. É mentira. Essa marca será instituída quando na segunda fase, tá certo, na segunda fase dos 3 anos e meio. Então, qualquer coisa fora disso está na contramão da palavra de Deus e é invencionice das pessoas. Não tem nada a ver com a exegese da palavra de Deus. A tecnologia, concordo, pode estar pronta, alguém com chip, etc. Agora dizer que isto é a marca da besta, isso não tem fundamento na palavra de Deus. Não se deixe levar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por essas teorias que tem, inclusive aqui no YouTube. Muitas mensagens dizendo que a marca da besta já está por aí. Isso não é verdade. Não é verdade. A tecnologia sim, mas a marca da besta não. Ela só será instituída quando a igreja for arrebatada. Poder e glória para derrotar o anticristo, julgar as nações e implantar seu reino milenial na terra. No final do milênio, aí vai ser 1000 anos de paz. Durante esses 1000 anos, no governo de Cristo, Satanás será preso e todos seus demônios para não incomodar o reinado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz, aí sim será uma verdadeira teocracia, onde Deus Todo-Poderoso vai estar reinando na terra através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a igreja do Senhor Jesus, como diz a palavra do Senhor, que reinarão com ele durante 1000 anos, serão reis e sacerdotes. No final do milênio, após sua última insurgência contra os desígnios de Deus, no caso Satanás será definitivamente derrotado. Haverá no céu
o julgamento dos ímpios diante do grande trono branco, está lá no capítulo 21 de Apocalipse, dos ímpios diante do grande trono branco, e por fim a implantação do perfeito estado eterno do homem. Deus, a partir de então, inaugurará novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça e a paz. Então, após ver todos esses acontecimentos finais, haverá o estado eterno. E nesse estado eterno, aí não haverá nem sol, não haverá nem lua, não haverá esses elementos físicos. Por quê? Porque as pessoas que habitarão, no caso, salvos em Cristo Jesus, terão corpos gloriosos. E esse corpo glorioso nem precisa de sol, nem precisa de lua, não precisa dos elementos da natureza, porque são novos céus que serão criados pelo Todo-Poderoso Senhor Jeová dos Exércitos, pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido, eu espero que através dessa lição você possa ter uma panorâmica do que vai acontecer, da intervenção de Deus. Vamos reiterar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na criação, como aconteceu, na queda, providenciando o Salvador, na redenção, Jesus salvando os homens com a sua morte vicária, e o plano de salvação preparou Jesus para morrer por nós, para nos dar essa condição de voltar à comunhão com Deus, e a intervenção dos últimos dias, que é exatamente isso que falei, a vinda do Senhor Jesus Cristo e a glorificação da sua igreja, a qual pertence todos aqueles que em vida física, deram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, e esta vida foi regenerada, foi justificada, santificada, e no advento do arrebatamento será glorificada. Então eu espero que você possa entender, ter entendido de forma panorâmica essas explicações acerca da intervenção desse grande e poderoso Deus na história do homem. Tudo para salvar este homem que ele criou com tanto carinho. Reconheça isso, meu amigo, e espero que você, que não encontrou Jesus ainda, não o reconheceu como Salvador, que você o aceite, para que você possa ser regenerado, justificado, santificado e glorificado. E quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você possa ir para o céu com o Senhor Jesus, participar das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas para receber o galardão, e por fim, reinar com Cristo e depois o estado eterno. Tá certo? Então Deus abençoe vocês. Quero agradecer mais uma vez pela audiência no canal, e vocês permaneçam conosco e repassem, reproduzam, compartilhem esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam ter acesso a essa mensagem da Palavra de Deus. Muito obrigado pela audiência ao canal, e permaneçam conosco aqui sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.